Amados irmãos, eu quero vos saudar com a paz do Senhor Jesus Cristo e eu quero nesta noite, neste momento, que pode ser dia para você, pode ser manhã, pode ser tarde, eu quero te saudar com a paz do Senhor Jesus Cristo. Eu quero falar sobre a lição de número 3, que ainda será dada no dia 19 de janeiro de 2020. E o título desta lição é A Natureza do Ser Humano. A natureza do ser humano. O texto áureo está em 1 de Tessalonicenses, capítulo 5, versículo 23. E nos diz assim: E o mesmo Deus de paz vos santifique em tudo, e todo o vosso espírito e alma e corpo sejam plenamente conservados, irrepreensíveis para a vinda de nosso Senhor Jesus Cristo. Como eu disse, 1 de Tessalonicenses, capítulo 5, versículo 23. A leitura bíblica, que é considerada leitura bíblica em classe, encontra-se em Gênesis, do capítulo 1, versículos de 26, 27 e 28, e capítulo 2, versículo 7. E nos diz assim o capítulo 26 de Gênesis 1. E disse Deus: façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança, e domine sobre os peixes do mar, e sobre as aves dos céus, e sobre o gado, e sobre toda a terra, e sobre todo réptil que se move sobre a terra. Gênesis 1, 27 diz assim: E criou Deus o homem à sua imagem, a imagem de Deus o criou, macho e fêmea os criou. Agora Gênesis 2, ainda Gênesis capítulo 1, ainda versículo 28. Lemos o versículo 26, 27, agora 28. E Deus os abençoou, e Deus lhes disse: frutificai, e multiplicai-vos, e enchei a terra, e sujeitai-a, e dominai sobre os peixes do mar, e sobre as aves dos céus, e sobre todo animal que se move sobre a terra. E agora, finalizando o último versículo, Gênesis capítulo 2, versículo 7. E formou o Senhor Deus o homem do pó da terra, e soprou em seus narizes o fôlego da vida, e o homem foi feito alma vivente. Meu amado, minha amada, depois disso nós temos os objetivos específicos desta lição de número 3, que é a natureza do ser humano, e será dada no dia 19 deste mês, janeiro deste ano 2020. Os objetivos específicos são mostrar a complexidade do ser humano, elencar as características do corpo humano, destacar e relacionar o papel do espírito, alma e corpo, conforme acabamos de ler em 1 de Tessalonicenses, capítulo 5, versículo 23. Não está por acaso nesta ordem. A ordem não está corpo, alma e espírito. A ordem que Deus colocou na sua palavra é espírito, alma e corpo. Em alguns momentos eu tive a felicidade de estar ministrando em algumas igrejas e eu disse acerca disto aí. Porque Deus primeiro coloca o espírito, depois coloca alma e depois coloca o corpo. No nosso desenrolar, no desdobramento da explanação desta lição, os amados, as amadas vão entender claramente o que eu quero dizer com isso. Na introdução da nossa lição, nós vamos elucidar o que? A tricotomia humana, segundo a palavra de Deus, porque o homem, como já disse, é composto de espírito, alma e corpo. O item de número 1 da nossa revista da Escola Bíblica Dominical está escrito assim: a complexidade do ser humano. Realmente o ser humano ele é complexo. Tanto é verdade que, veja bem, o médico, para que ele possa ser um cirurgião, é uma área. Ele tem os clínicos geral, tem várias áreas na medicina, para você ver como é complexo. E a cada ano, pesquisadores dentro dessa área descobrem novas ferramentas para que os problemas do corpo humano possam ser tratados. Ainda existem doenças incuráveis. Infelizmente, só não são incuráveis para o poder do Senhor Jesus Cristo. Só não são incuráveis quando o Espírito Santo entra em cena e toca na vida que está doente, e essa vida é restaurada, porque se a morte o Senhor repreende, se ele faz com que o morto ressuscite, imagine uma doença que a medicina diz: olha, não dá mais, porque quando os recursos humanos terminam,
os de Deus glorificam e honram o seu nome através do poder dele para repreender todo o mal e dar vitória a todo aquele que nele crê. Agora veja bem, meu amado e minha amada, a natureza de Deus, número 1, depois de complexidade do ser humano. Vamos primeiro analisar a natureza de Deus. E aqui diz que João capítulo 4, versículo 24, diz assim: Deus é espírito, e importa que os que o adorem em espírito e em verdade. Interessante notar esse detalhe. A Bíblia diz, o próprio Espírito Santo inspirando o evangelista João, ele diz que Deus é espírito. Veja bem, nós temos espírito que, no nosso caso, na nossa vida humana, esse espírito possui alma e, portanto, também temos dentro deste corpo o nosso espírito que possui alma. Então nós temos espírito, nós temos alma que pertence ao espírito e temos o nosso corpo. E esse corpo, ele expressa a intelectualidade, a parte racional, mas também expressa desejos. E esses tais, tanto a intelectualidade quanto os nossos desejos e as nossas vontades, elas estão em nosso coração, que é a sede do nosso espírito e da nossa alma. E é interessante que nós vamos falar um pouco sobre isso. Agora eu quero falar sobre Deus como espírito. Em João capítulo 5, versículo 26 diz assim: porque como o Pai tem a vida em si mesmo, assim deu também ao Filho ter a vida em si mesmo. Meus amados, embora não seja o tema trindade ou triunidade da trindade, mas quando toca no Pai, no Filho, a gente tem que saber que o Espírito Santo é Deus, o Senhor Deus Todo-Poderoso é Deus e Jesus é Deus. Então nós temos um só Deus, mas temos três pessoas. Agora vamos falar de duas, que é no caso o Deus Todo-Poderoso, que é Espírito, vamos falar do Senhor Jesus. Como é que o Senhor Jesus veio ao mundo? O Senhor Jesus veio ao mundo como o Filho unigênito de Deus, mas ele tinha em seu interior, ele tinha o próprio Espírito de Deus. Observe que quando João Batista estava no Rio Jordão batizando muitos judeus, ele, no momento em que foi batizar o Senhor Jesus falou para João Batista que deixasse que se cumprisse toda a justiça, porque João Batista indagou: eu que mereço ser batizado por ti, tu vens a mim? E naquele momento Deus também deu a João Batista, o profeta João Batista, o precursor do Senhor Jesus, uma visão. E ele viu como o Espírito Santo, em forma corpórea de uma pomba, repousou sobre o Senhor Jesus. E aquele ato foi exatamente a unção, porque a palavra Cristo significa ungido, e Jesus significa Salvador, e Senhor significa a sua natureza divina. Então o Senhor Jesus, ele reunia a natureza divina 100% e a natureza humana 100%. Mas o detalhe é que, enquanto que eu e você fomos gerados pelos nossos pais, o Senhor Jesus, quando foi gerado, foi pelo Espírito Santo, conforme Lucas capítulo 1, e não precisou de Maria e nem precisou do sêmen de José, para que ele viesse a estar numa gestação dentro da Virgem. E ela era virgem e continuou virgem até que ele nasceu, claro, deixou de ser virgem. Agora, interessante é que, quando nós olhamos para o Senhor Jesus, nós vemos que ele é, de fato, o Deus entre nós, encarnado, e que veio também para mostrar para nós muitos segredos, muitos mistérios, e veio desenrolar tudo isso. E eu tenho convicção que nesse momento o Senhor Jesus, através do seu Santo Espírito, está aqui agora comigo e contigo aí, para que nós saibamos como discernir, como desvendar, como entender toda essa linguagem que vai ser falada, que já está sendo falada, mas que vai continuar a ser falada. Então, nós sabemos que Deus é Espírito. Agora, um detalhe, ouça, Deus possui alma. É verdade, porque a alma é a sede dos nossos sentimentos, dos nossos desejos. Veja bem, em Levítico, no capítulo 26, no versículo 30 e a parte C desse versículo, olha o que Deus diz:
a minha alma se enfada de vós, quer dizer, está aborrecida. Então, se Deus é espírito e tem alma, como é isso? É porque é o desejo, é a área do sentimento. E nós vamos ver isso que em Isaías capítulo 1, versículo 14, e as vossas solenidades as aborrece a minha alma. O povo de Israel estava fazendo muitas solenidades, porém estavam em desobediência. E Deus não quer aceitar, como no caso de Caim e Abel. Deus aceitou o sacrifício de Abel, a oferta de Abel, mas não aceitou a de Caim, porque Deus conhecia o coração de Caim, conhecia as inclinações de Caim, conhecia como era Caim no seu interior. E Caim foi reprovado por Deus a ponto de Deus rejeitar a sua oferta. Interessante, amados, aqui também diz em Marcos capítulo 14, versículo 34, e disse-lhes, a minha alma está profundamente triste até a morte, ficai aqui e vigiai. Isso foram as palavras do Senhor Jesus. A diferença entre o Senhor Jesus e nós é que nós temos o Espírito que Deus sopra, é como fosse o fôlego da vida, porque nós recebemos o espírito humano, o nosso espírito. Eu tenho o meu espírito, você tem o seu, cada um tem o seu. E quando o Senhor ele nos dá o nosso próprio espírito, ele cria o ser humano, um casal, não tem condições de gerar o espírito humano. Deus continua criando o espírito do homem que nasce. Cada ser humano que nasce recebe o seu próprio espírito. Esta é a essência eterna, que um dia poderá ir para o céu ou para o inferno, vai depender de como vamos nos conduzir durante a nossa vida. Então nós vimos que Deus é Espírito, João capítulo 4, versículo 24, e Deus possui alma, vimos isso em Levítico capítulo 26, versículo 30, parte C. Vimos também em Isaías capítulo 1 e versículo 14, e vimos ainda em Marcos capítulo 14 e versículo 34, e ainda deixo para você Atos capítulo 2 e versículo 27. A alma, como eu já tenho dito, é a sede dos nossos desejos, das nossas vontades e, portanto, dos nossos sentimentos. Deus nos ama. Em João 3,16 fala sobre isso, porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito para todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. E esse amor foi decidido e nasceu, foi gerado no coração de Deus, onde está o intelecto e o desejo do Senhor. Deus é a sabedoria, mas nos ama também. Quer dizer, veja bem, o intelecto, sabedoria e amor está no sentimento de Deus, mas o intelecto sem o sentimento são inseparáveis. Não dá para você gostar de algo sem antes e simultaneamente ter visto aquilo e pensado a respeito daquilo, raciocinado a respeito daquilo que você gosta, ou da pessoa que você gosta, ou daquilo que você gosta, sem você estar usando intelecto e vontade simultaneamente. Veja bem, intelecto e vontade, a razão e os desejos, tudo simultaneamente. Você deseja porque a razão já determinou que você pode desejar aquilo, entende? Então, quer dizer, você é responsável pelos seus desejos que estão na sua alma, mas no seu intelecto, no seu espírito, você decide desejar. Veja bem, que coisa interessante. Vamos para o número 2, a natureza dos anjos. Em Hebreus capítulo 1, versículo 14, diz assim, não são, porventura, todos eles espíritos ministradores, enviados para servir a favor daqueles que hão de herdar a salvação? Além disso, os anjos são assexuados, isto é, eles não possuem sexo. Ao contrário de seitas mentirosas que estão aí prometendo para os seus adeptos que quando eles morrerem vai ter um harém cheio de mulheres. Não vou falar que são os muçulmanos, né? Agora veja bem, natureza dos anjos. E os anjos, eles são tremendos. As aparições angelicais, elas estão por toda a Bíblia. Veja bem que quando o Senhor Deus foi visitar Abraão, e ele ainda não tinha tido Isaac, ainda não havia Isaac na vida dele, de Sara, foi o Senhor com 2 anjos. E quando o Senhor falou com Abraão que ele realmente iria destruir a cidade, então, em seguida, a Bíblia diz que o Senhor subiu, e os 2 anjos foram. Para onde? Para Sodoma e Gomorra.
para destruir as duas cidades. Porém, o Senhor havia combinado com Abraão que antes de destruir ele ia tentar tirar, e conseguiu tirar Ló, suas duas filhas. Mas a mulher dele era um pouquinho desviada e não largava, não gostava de olhar para o mundo. Cuidado, assim como a mulher de Ló olhava para o mundo e por isso ela não pôde herdar a bênção, também muitos hoje, por olhar tanto para o mundo, acabam perdendo a bênção celestial, a bênção de Deus. Sansão se guiou tanto pelos olhos que acabou perdendo os seus dois olhos. Observe aqui, meus amados, também a natureza dos homens. Isso é o número 3. 1 Tessalonicenses 5,23 falou para nós que todo o nosso espírito e alma e corpo devem ser plenamente conservados e irrepreensíveis para a vinda do Senhor. Isso significa que quando o homem peca, ele peca no espírito, na alma e no corpo. Peca no espírito porque pensou, porque chegou à conclusão que deveria fazer aquilo. E quando ele chegou a essa conclusão, simultaneamente ele estava com desejo também. Então começa no intelecto, vai para a alma no desejo, e aí o corpo expressa essa decisão do espírito e a vontade da alma, e aí ele peca. Aí então ele peca no espírito, ele peca na alma, ele peca no corpo. Por isso que na Bíblia fala em 1 Tessalonicenses 5,23, de todo o vosso espírito e alma e corpo estejam ou sejam plenamente conservados, irrepreensíveis para a vinda do Senhor. Então o Senhor, ele quer também, quando levar-nos para o céu, vai ser no espírito, na alma e no corpo. Mas que corpo? Esse mortal? Claro que não, porque isso que é mortal vai ser revestido de imortalidade. Então vai haver uma transformação. A Bíblia diz que a carne e sangue não herdará o reino de Deus, mas essa é imortal. Agora imagine uma carne e sangue imortal. A nossa é mortal. Mas imagine quando for transformado. E isso é um mistério. Isso chama-se redenção do corpo. Jesus passou por isso. Quando ele apareceu no cenáculo, depois de ressuscitado, ele falou para Tomé, Tomé, olha aqui, olha aqui, ponha o seu dedo na minha mão, nas minhas feridas, e veja se espírito tem carne e osso como eu tenho. Então, aquela carne, aquele osso, ele adquiriu na ressurreição, só que é imortal. Observe que ele entrou no cenáculo com as portas e janelas fechadas, e isso é fato, isso é fato. Agora, meus amados, observe aqui, e minhas amadas, que também em Tiago, capítulo 2, versículo 26, a parte A, diz assim, assim como o corpo sem o espírito está morto. E significa que o homem possui uma parte biológica e a outra espiritual, porque o corpo sem o espírito está morto. Como que o corpo ele vai continuar a viver se ele não tem espírito? A medicina quer fazer ressurreição, coloca uma pessoa que morreu com uma certa doença, então ele congela para depois ressuscitar daqui a alguns anos. Eu quero saber se o homem vai querer tomar o lugar de Deus. A ciência nunca vai tomar o lugar de Deus. Deus sempre vai ser criador e só Deus é criador. Ninguém vai ser criador, ninguém será Deus. Teve um que pensou assim, foi Lúcifer, o querubim, e por isso foi expulso do céu. Mas ele, quando desceu, trouxe essa ideia para muitos homens. Por isso que a ciência, até certo ponto, a ciência é uma bênção. Mas quando ela começa a querer se divinizar, ela vira uma ciência diabólica. Muito bem, amados. Aqui está escrito também sobre as características do corpo humano. Vamos começar pela número 1, materialidade. Em Gênesis 2:7 está escrito assim, formou o Senhor Deus o homem do pó da terra e soprou em seus narizes o fôlego da vida, e o homem foi feito alma vivente. Aqui, o fôlego da vida é o espírito humano, que alma vivente quer dizer, é um ser vivo racional, porque também os seres vivos e racionais são almas viventes. Quando a Bíblia se refere, por exemplo, a Noé e sua família, Noé com mais 7 dá quanto? 8. Então fala, só 8 almas se salvaram. Então, será que a alma em relação ao que diz a Bíblia, quando nós conceituamos espírito, alma e corpo? Não. Muitas das vezes uma pessoa ou um grupo de pessoas são chamadas, quantas almas morreram? Não é verdade? Então tem que saber que, dependendo do texto,
você tem que ver o contexto para saber quando que alma se refere a alma, quando que alma se refere a pessoas, quando que alma se refere a outro tipo de objeto. A alma do negócio, por exemplo, entende? São figuras de linguagem que muitas das vezes nós aplicamos. Então nós temos que tomar cuidado na interpretação da palavra alma, segundo os textos bíblicos do Antigo e Novo Testamento. Por muitas pessoas não olharem para esse detalhe, é que grandes confusões acontecem. Agora vamos também para aqui. Então, quando Deus soprou o fôlego da vida, espírito, nesse espírito que Deus criou para Adão, é criação da parte invisível. E isso acontece com cada criança que nasce. Porque o material, quer dizer, a nossa vida biológica, não pode gerar o imaterial, que é o espírito humano. A carne humana não gera espírito. Quando falamos em espírito de vida humana, é de total procedência divina. Quer dizer, só Deus pode fazer isso. Essa essência é da alçada de Deus e sempre será. E é eterna, seja para viver em gozo no céu ou em tormento no inferno, como eu já disse. A alma do ser humano está no seu espírito. E em essência são o quê? Inseparáveis. Somos tricótomos, espírito, alma e corpo. O nosso corpo possui espírito, que é fôlego de vida, que por sua vez possui alma, que é a área dos desejos e sentimentos. Se não fosse assim, Deus teria que soprar 2 vezes, certo? 2 vezes, uma para o espírito e outra para a alma. Mas quando ele soprou uma só vez, deu o fôlego da vida, que é o espírito. E esse espírito possui alma, sentimento. Eu não disse no início que Deus é espírito e possui alma? Se Deus é espírito e possui alma, quer dizer, possui sentimentos, possui desejos, possui vontades, você e eu temos um espírito que possui alma. Agora vamos ver a visibilidade e a tangibilidade, número 2. O ser humano pode ser visto e pode ser tocado, isso é lógico. Número 3, a mortalidade. Em Romanos 6:23 fala assim, porque o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna por Cristo Jesus. Então, o homem ele pode morrer espiritualmente e fisicamente. Se você pode ter 2 mortes, você também pode ter 2 vidas. Primeira vida, biológica. A segunda vida, com Cristo. Então você tem 2 vidas, você que é crente, que está na presença do Senhor. Item 3, alma, o nosso elo com o mundo exterior. Alma, o nosso elo com o mundo exterior. Número 1, espírito e alma são inseparáveis. Isso é verdade. Hebreus capítulo 4, versículo 12 diz assim, porque a palavra de Deus é viva e eficaz e mais penetrante do que qualquer espada de 2 gumes e penetra até a divisão da alma e do espírito e das juntas e medulas e é apta para discernir pensamentos e intenções do coração. Significa que pensamentos é a área do espírito e intenções é a área da alma, porque implica em desejos. A intenção é gerada no espírito e simultaneamente expressada em desejo na alma. Portanto, espírito e alma são inseparáveis. Número 2, a alma é a janela para o mundo exterior. Vamos ver isso. Em Lucas 11:34 diz assim, a candeia do corpo é o olho. Sendo, pois, o teu olho simples, também todo o teu corpo será luminoso. Mas se for mal, também todo o teu corpo será tenebroso. Isso tem a ver com a alma, sede dos desejos do homem. Se desejarmos o fruto proibido, pecaremos, é lógico, não é verdade? Muitos preferem as coisas ilícitas em vez das lícitas. A alma expressa seus desejos através dos olhos, isso é verdade, porque você vê, você pode desejar. Número 3, a separação da alma e do corpo gera morte. Em Gênesis 35, versículo 18, está escrito, e aconteceu que, saindo-se-lhe a alma, porque morreu, aqui está se referindo a Raquel. Agora, como é que é isso? Saiu a alma e morreu? Esse versículo mostra de modo claro que a expressão alma é sinônimo de espírito, fôlego da vida. Quando o espírito sai do homem, a alma que pertence ao espírito está no espírito humano. Portanto, ao se expressar em 35:18 de Gênesis, alma
está se referindo ao Espírito. Olha o que diz Eclesiastes, capítulo 12 e versículo 7. E o Espírito do homem, volte a Deus que o deu, mas vai com a alma, é claro. Agora, veja bem, amado, o número 4, o Espírito é o nosso contato com Deus. Número 1, o que é o Espírito? É a sede do intelecto humano. Salmo 77, versículo 6 diz assim: de noite chamei à lembrança o meu cântico, meditei em meu coração, e o meu espírito investigou. Lembrança, meditação e investigação é da área da mente, do intelecto, então pertence ao espírito. Número 2, o elo entre o nosso corpo e Deus. Apocalipse 1, versículo 10. Eu fui arrebatado em espírito no dia do Senhor, e ouvi de trás de mim uma grande voz, como de trombeta. 1 Coríntios, capítulo 5, versículo 4. Em nome de nosso Senhor Jesus Cristo, juntos vós e o meu espírito, pelo poder de nosso Senhor Jesus Cristo, nesses dois versículos de Apocalipse 1 e 10 e 1 Coríntios 5 e 4, nós podemos ver que está em evidência, porque nele reside a alma em essência, e não há como Deus. A alma em evidência, porque ela pertence ao Espírito. A alma pertence ao Espírito. Olha só, eu fui arrebatado em Espírito. Logicamente não precisa falar na alma, porque se foi em Espírito, o Espírito possui alma, como Deus é Espírito, possui alma. Então, se foi arrebatado em Espírito, ele foi juntamente com a sua alma. Somente podemos separar o Espírito da alma quando nós tentamos definir o que é um e o que é o outro, mas em essência são inseparáveis, impossível separá-los. Número 3, a sede de nossa comunhão, quer dizer, o Espírito e o nosso contato com Deus. Vi o que é o Espírito, número 1, o elo entre o nosso corpo e Deus, número 2, e agora, número 3, a sede de nossa comunhão com Deus. Salmo 143, versículo 4, nos diz assim: pelo que o meu espírito se angustia em mim, e o meu coração em mim está desolado. Isso dizendo Deus. Estando a alma no espírito, ele sente angústia na sua alma. O espírito se angustia. Então você no corpo, você só sente angústia por quê? Porque primeiro o espírito percebeu o que está causando angústia. E essa angústia é causada onde? Na sua alma. Você expressa o intelecto e a vontade, quer dizer, o intelecto do seu espírito e a vontade dele, espírito, alma, e aí corpo, ok? Muito bem, Salmo 143, versículo 7, ouve-me depressa, ó Senhor, o meu espírito desfalece, não escondas de mim a tua face, para que eu não seja semelhante aos que descem a cova. Tendo nosso espírito, alma, nós compartilhamos os mesmos sentimentos. O nosso corpo físico expressa nossos bons e maus sentimentos que estão no nosso espírito. Agora eu quero deixar para você Romanos 12, versículo 1. Rogo-vos, pois, irmãos, pela compaixão de Deus, que apresenteis os vossos corpos em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. Portanto, amado, eu espero que o Espírito Santo, que é outro Espírito, é o Espírito de Deus que habita em nós, conforme 1 Coríntios 3,16, e ainda João capítulo 14, versículo 23, fala do Pai e o Filho, que também habitam no salvo. Então nós temos o Pai, o Filho e o Espírito Santo habitando em nós. E precisamos honrar esse Deus único, verdadeiro, maravilhoso, glorioso, onipotente, onipresente, onisciente, cheio de compaixão, longânimo, benigno, bondoso, misericordioso e miraculoso. Ele pode fazer um milagre na sua vida se você crer, porque Ele é Deus. Para mostrar que Ele te ama, Ele pode sim fazer um grande milagre na sua vida, mudando
muitas coisas na sua vida, na sua casa, no seu lar. Eu quero orar por você, eu quero orar pela sua família, eu quero orar pela sua vida. Bendito Deus, eu quero entregar meus irmãos e minhas irmãs que estão nesse momento, Senhor, ouvindo e vendo, Senhor, este vídeo. Te peço, ó Deus, que através do teu Santo Espírito, ó Pai, que todo mal que de alguma maneira tem tentado, Senhor, entristecer teus filhos e tuas filhas, seja agora, pelo poder do Santo Espírito de Deus e pela autoridade que há no nome de Jesus, eu repreendo todo mal na sua vida. Eu repreendo agora toda a enfermidade, eu repreendo os pensamentos perturbadores, eu repreendo todo o mal em nome do Senhor Jesus. Seja abençoado, meu irmão, seja abençoada, minha irmã, e medite na palavra, creia no poder de Deus, e se Deus tem feito promessa na sua vida, deixa chegar o tempo de Deus, que as promessas certamente se cumprirão. E desse modo, eu quero dizer a você que eu sou o pastor Antônio Carlos e o meu e-mail é trabalhandoparausenhor@gmail.com. Que Deus em Cristo te abençoe. Amém.